Ore a Deus, porque se não for da vontade de Deus, lá na frente vai ter as consequências. Porque em tudo nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Orar a Deus, falar com Deus, orar a Deus, falar com Deus e esperar a resposta de Deus. Esperar a resposta de Deus. Porque Deus, ele não é assim, a pessoa falar e ele já responder. Não. Por conta de muitos entenderes assim, por conta de muitos entenderes assim, infelizmente, lá na frente, infelizmente, como diz o ditado, né, quebra a cara, né? Porque temos que ter paciência. A Bíblia diz que o crente tem que ter paciência a esperar a voz de Deus, né? Em primeiro lugar na nossa vida e corações. É inconcebível ao homem adorar uma pedra, uma peça de madeira esculpida com teologia bem arranjada, mesmo um anjo poderoso. A Bíblia fala de pessoas que acreditavam em Deus, mas queriam adorar alguma coisa que pudesse ver ou imaginar em suas mentes. O Senhor, nosso Deus, é único e absoluto. Quer dizer, muita gente, como eu digo, né? Eu creio em Deus, eu coloco Ele em primeiro lugar, mas as práticas, ela reprova que colocar. A prática, ela reprova. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Deus é a premissa de tudo. E nós vemos hoje que muitos cristãos hoje, as premissas já não é mais Deus. As premissas é o quê? É uma faculdade, as premissas é um trabalho, as premissas é tudo. Aí Deus ainda diz que Deus é as premissas, mas não é. Porque as práticas, ele vai vendo, as práticas ele vai observando. Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus justo e conhece os nossos corações. Pois ele sabe quando nós colocamos ele em primeiro lugar. Pois nós damos prioridade a ele em tudo. Em tudo. Quando nós não damos prioridade nele, ele é onisciente, onipotente, ele é presente, ele é onisciente, ele conhece a nossa mente. Pois, é como disse aqui, né? É inconcebível o homem adorar uma pedra, uma peça de madeira esculpida ou uma ideologia bem arranjada, ou mesmo um anjo poderoso. A Bíblia fala de pessoas que acreditavam em Deus, mas queriam o quê? Adorar alguma coisa que pudesse ver ou imaginar em sua mente. Quando fala adorar, o sentido aqui, ele não está falando adorar uma imagem de escultura, só isso. Não está absolutamente colocando só isso. Não, é em tudo. É em tudo. Eu amo a Deus, eu adoro a Deus, mas esquece de Deus em alguns sentidos e coloca as prioridades da sua vida secular em primeiro lugar. Está entendendo? Aí Deus fica ali. Foi o que a minha esposa estava falando com a pessoa e disse, e conversou com ela, a pessoa daqui da igreja. Disse, como é que você está dando prioridade a Deus, onde você está colocando isso. Quer dizer, Deus não é Deus de sobra. Deus não é Deus de sobra. Eu tenho um tempo para fazer isso, eu tenho um tempo para fazer aquilo, eu tenho um tempo para fazer aquilo, tenho um tempo para fazer aquilo. Tem tempo para fazer aquilo, mas tempo para adorar a Deus, não tem. E muitas vezes quando tem, chega na hora do amém. Pois a Bíblia é bem clara. Amém? Pois nós não podemos adorar a Deus, porque a gente está separando a adoração. Quer dizer, dividindo a adoração. Dizendo que adoramos a Deus em primeiro lugar, mas infelizmente negamos com a nossa boca. O fato seja Deus. Aí diz, adorar alguma coisa que pudesse ver ou imaginar em sua mente. O Senhor nosso Deus é único e absoluto. Somente, quer dizer, ponto, né? Ponto. Ele é único, o Senhor nosso Deus é único e absoluto. Pois ele é único e absoluto. A prioridade é Deus. A Bíblia diz que o primeiro mandamento é esse. Quem não cumpre esse mandamento não estão agradando a Deus. Pois temos que aprender que nós não podemos colocar filho em primeiro lugar, marido em primeiro lugar, esposa em primeiro lugar, trabalho em primeiro lugar, nada em primeiro lugar. Nós estamos desprezando Deus primário. Deus único, Deus absoluto, que ele tem que ser em primeiro lugar. Por isso que a glória dele é indivíduo, né? Ele, o Senhor
somente Ele é digno do nosso amor, serviço e adoração. Só Ele. Amém? Só Ele. Pois temos que fazer tudo isso, né? E o primeiro mandamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Todas. Pois, quando nós esquecemos de Deus por conta de algo dentro da nossa casa, da nossa família, ou do nosso trabalho, infelizmente, não estamos adorando a Deus com a adoração verdadeira, mas sim uma verdadeira, uma adoração só de lábio, onde Ele diz. Por isso que sempre eu ensinei a igreja, não coloque nada aonde você venha colocar a obra de Deus em segundo plano. Porque quando você coloca a obra de Deus em segundo plano, você pode ter até uma vida próspera. Pode sim. Porque é bíblico. A vida próspera, a Bíblia diz que Deus dá o sol para o ímpio e o justo. Dá a chuva para o ímpio e o justo. É isso. Porque é para todos. A prosperidade vem para todos. Não trabalha? Se trabalha, vai prosperar. Está entendendo? Pois a adoração de Deus, ela é incomparável em tudo. Ela tem que ser em primeiro lugar em tudo. Em tudo. Quando nós fazemos isso, aí nós estamos dando prioridade a Deus em tudo. Amém? O Senhor, nosso Deus, é único e absoluto. Somente Ele é digno do nosso amor, serviço e adoração. É por estas outras razões que o salmista nos convida a celebrar ao Senhor no Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrar com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Salmo 100. Todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentáveis diante deles com cântico. Um cântico. Sabeis que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrais por suas portas com ações de graça e nos seus astros com hinos de louvor. Render-lhes graça e bendizir o nome dele. Pois Deus, Ele tem que ser a prioridade em tudo na nossa vida. Mas muitas vezes negamos na nossa obra. A nossa obra a gente vê onde é que está Deus em primeiro lugar. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Aí, no segundo verso, por que fomos criados para louvar? A Bíblia afirma que o ser humano foi criado para adorar. Isaías 43:7. Quem pode ler aí? Isaías 43:7. Isaías 43:7. Glória a Deus. E a outra pessoa abra em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21. Isaías 43:7. Quem achou, deu sinal com a mão aí. E 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21. Glória a Deus. Eu leio, pode ser que eu leio aqui, Isaías. Isaías 43, versículo 7. Quem achou aí 2 Crônicas? 43, versículo 7 diz assim, né? A Bíblia afirma que o ser humano foi criado para adorar. Isaías 43, 7 diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criem para a minha glória, eu formei e sim eu fiz. Amém? Pois ele que nos formou e fez, para que nós venhamos o quê? Adorar Ele. O ser humano ele foi criado para adorar a Deus. Mas infelizmente, né, por falta de vigilância, começa a adorar a outras coisas. A palavra adorar, nesse sentido aqui, não é chegar e dizer, eu vou adorar um santo. Eu vou adorar. Não, a adoração ela pode ser em vários sentidos.
Você pode adorar uma caneta que alguém lhe der. Uma caneta. Uma pessoa lhe presentear uma caneta e você adorar aquela caneta. Você ter aquele amor, doente pelo aquele objeto. Você não quer que ninguém pegue. Mas é errado a gente falar, eu adoro isso ou aquilo. Adorar. Ou adorar, a gente só pode dizer que adora só o Senhor. Porque, como eu falei, né, a palavra adorar, ela tem vários sentidos. Como eu falei aqui foi aqui na primeira aula da semana passada. A palavra adorar, ela tem vários sentidos. Tá entendendo? Pois adorar é um sentido amplo para que nós venhamos falar só ao Deus triuno. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós podemos dizer, eu te amo, meu amor. Eu amo você, porque o amor, ele tem vários sentidos. Existe o amor de esposa para esposa, existe o amor de irmão com irmão, existe, né? Eu amo a senhora, como eu já falei várias vezes para a Piedade, eu amo a senhora, né? Tá entendendo? Posso falar, eu amo a senhora, irmã Priscila. Em Cristo Jesus, eu amo o Senhor, Tiago. E outro sentido, amar. Porque amar é aquilo que a gente requer afeto, que a gente tem afeto, que nós tem amor. Mas adoração é uma coisa mais profunda no original. Pois adorar somente a Deus, essa palavra adorar. Tá entendendo? Eu adoro meu filho. Não, eu adoro ao Senhor. Eu amo meu filho. Eu amo a minha filha, eu amo a minha neta, eu amo meu. Tá entendendo? Fica uma palavra mais clara. Adorar esse sentido só ao Senhor. Né? Eu amo o Espírito Santo, eu adoro o Espírito Santo. Eu adoro ao Deus Jeová, ao Deus Filho. Nós podemos falar, porque ao Deus triuno, né? Mas essa palavra adorar é uma boa pergunta. Não é uma coisa, como é que se diz, para nós cristãos falar, para os nossos familiares, para o nosso filho. Não. Faz muito tempo que eu já ouvi essa diferença, né? Assim, né? E hoje em dia eu sempre policio as outras pessoas quando dizem assim, eu adoro isso. Você gosta disso, né? Você gosta disso, mas adorar só a Deus. Eu adoro essa roupa, né? Não, eu amo essa roupa. Eu adoro essa música. Porque a palavra amar e a palavra adorar, ela tem dois sentidos no original do hebraico e no original do grego. Tem dois sentidos. Adorar é uma coisa mais abrangente, mais profunda. Separar aquilo como primário. Adorar, separar. Né? Eu adoro ao Deus. Porque, tá entendendo? Eu amo ao Senhor. Pode também falar, eu amo e adoro. Agora a palavra adorar, somente só a Deus. Muito bem. O Senhor nosso Deus, tem internet, né? Porque fomos criados para o quê? Louvar ao Senhor, né? A Bíblia afirma, como foi lido aqui 43 de Isaías. Sua natureza o convida incessantemente a tributar honra a um ser supremo. Supremo, ele é supremo, né? Ou um homem se ocupará em louvar a Deus pelo que ele é e faz por si e só, bem como pelas suas qualidades eternas, ou então irá dirigir sua devoção para outro lugar. Mas quando o homem reconhece a Deus em seus caminhos, nada pode deter o louvor que emana no seu interior. Quando nós temos um conhecimento, né, nós passamos a conhecer o Senhor Jesus, verdadeiramente, nós reconhecemos que nós temos que adorar só Ele, né? Adorar e cantar de louvor, cantar cântico, né, de adoração só a Ele, porque Ele é digno de honra e louvor, né? Glória a Deus. 3. As bênçãos provenientes do louvor. O louvor opera maravilhas. Amém? Ponto. Muitos crentes dos dias atuais descobriram o segredo aprendido pelo povo de Deus há longo tempo, quando o rei Josafá ordenou que os cantores louvassem a majestade santa do Senhor e que saísse a
Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Já está aqui já, 2 Crônicas 20, 21. Não precisa ler não, está aqui já. Viu? Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, né? Quer dizer, o rei Josafá, ele começou a descobrir que o louvor era muito mais do que aquilo só cantar. Só cantar, porque muitas vezes as pessoas pensam que culto de louvor, eu vou preparar um hino, vou preparar um hino. Não, não é isso. Só não é isso. Só não determina só isso. É coisa mais profunda. Louvar é de todo íntimo, de coração, é você trazer algo para Deus, aonde você coloca ele no supremo, altíssimo, glorioso e muito mais. É você pode prestar um louvor ao Senhor orando. Chego aqui, quero dar a oportunidade à irmã Priscila para louvar o Senhor Jesus com a oração. É correto falar assim? É correto, sim. É porque as pessoas não falam, mas se você chegar numa igreja que tem muitos teólogos e você chegar, eu quero louvar o Senhor Jesus com oração. Todos ali vão entender. Mas não pessoas que não têm muito entendimento, que é acostumado, né, que o louvor é só canto, com oração. Amém? Após você pode, eu quero louvar o Senhor Jesus esta noite, trazendo aqui um versículo da palavra dele. Amém? Vocês podem falar isso também. Pastor, mas eu me acostumei a falar desse jeito, eu vou louvar o Senhor Jesus com ele. Não tem problema também não. Tá certo? Isso é só uma forma que não é errado você falar isso. Porque o louvor é tudo aquilo que você dá a Deus. Tá entendendo? Que você faz para Deus. Amém? O louvor opera milagre. Né? Como foi falado aqui em Josafá. Né? Quando o rei Josafá ordenou que os cantores louvassem a majestade santa do Senhor, o que saísse à frente e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Segundo as Crônicas 20 e 21. Né? Louvou ao Senhor com verso. Louvou ao Senhor com versículo. Né? O Senhor mandou emboscada contra os inimigos e derrotou-lo. Sim, o louvor traz vitória com as bênçãos de Deus ainda nos dias de hoje. Deus nos abençoa após havermos louvado. Não apenas quando tudo vai bem, nem tampouco quando estamos no sentido bem de saúde física ou espiritual. Porque é o que eu falei aqui. Vou fazer um culto de ação em graça porque eu recebi isso. Vou fazer um culto de ação em graça porque as pessoas aprenderam assim, mas não é assim. O culto de ação em graça você pode dar todo mês, toda semana. Tá entendendo? Porque a melhor coisa que tem é você pegar, dar um culto de ação em graça dentro da sua casa. Aqui na nossa residência é um culto de ação em graça que eu estou dando todo dia aqui a Deus. E também especificamente na segunda, na quinta e hoje. Pois com a escola bíblica nós estamos louvando a Deus. Estamos louvando a Deus. Né? Porque Deus está nos trazendo conhecimento para que nós venhamos para Ele. Após o culto de ação em graça, só não é no sentido, quero explicar bem profundo. Não espere você ganhar alguma coisa, não espere isso. Tá entendendo? A irmã Piedade, irmão Tiago, faz mais de anos que não faz um culto de ação em graça. Tem todo, como é que se diz, motivo para fazer, que Deus tem abençoado bastante, mas não fazem. Né? Pois não faça só por conta disso, faça porque você é um crente salvo. Né? Pois não espere a receber nada para fazer um culto de ação em graça. Não espere, dê um culto de ação em graça, se possível de mês em mês, se possível de 2 meses, se possível de 3 meses. Amém, igreja? Pois quando nós demos aquele culto de ação em graça aqui, em julho, eu cheguei para Deus e disse, agora eu vou abrir um ponto de culto aqui para nós também louvar ao Senhor com um culto de ação em graça. E com pouco tempo, em setembro, dei outro culto de ação em graça pelo meu aniversário. E caiu mesmo na segunda-feira, no dia de culto. Pois não espere, né? Como diz aqui, o Senhor mandou emboscada contra os inimigos e derrotou o sim. Louvou traz vitória com as bênçãos de Deus
ainda nos dias de hoje. Deus nos abençoará, havemos louvado. Não, olha bem, não apenas quando tudo vai bem. Né? Porque os irmãos hoje estão trabalhando. Então, você trabalha, vou fazer um culto de ação em graça. Não, não é. Estou dando exemplo, viu? Estou dando exemplo. Não é só nesse tempo. Eu vou dar um culto de ação em graça porque Deus está me abençoando no corpo do caminho. Não. Culto de ação em graça você pode estar todo momento reunir com a igreja, quero dar um culto de ação em graça. Eita, esse irmão só vive dando culto de ação em graça. Tá. Dou um culto de ação em graça porque o Senhor é digno de toda honra e louvor. Pois não espere receber nada, porque o melhor de Deus já veio e está conosco, que é Jesus Cristo. E o melhor de Deus na nossa vida também foi o que? A salvação em Cristo Jesus na nossa vida. Aí diz, nem tão pouco quando estamos no sentido bem, de saúde física e espiritual. Estou bem de saúde, tal. Não apenas quando nossas contas estão pagas ou temos uma boa soma na poupança, mas exatamente em meio das adversidades, esta é a hora em que devemos bendizer, então Deus nos abençoará. Amém? Quem quer fazer um culto de ação em graça? Está um enfermo. Dia 1º, viu, pastor? Meu culto de ação em graça. Eita, glória a Deus. Dia 1º de 2024. 2025, né, meu filho? Dia 1º de julho. Dia 1º de julho. Eita, glória a Deus. Vamos ver aqui quando é que vai cair. Dia 1º, vai cair na terça-feira. Uma terça? Glória a Deus. Amém. Dia 1º de julho. Para agradecer a Deus. Muito bem, irmã Priscila. 1º de julho, numa terça-feira, culto de ação em graça na casa da irmã Priscila. Dia 1º, né? Está confirmada essa data? Confirmadíssimo. Pronto. Em nome de Jesus. Dá no plaque aí. 1º de julho. 2025. Vou botar aqui porque eu passo a limpo pro meu caderno para deixar tudo, né? Aí, como ele diz aqui, mas exatamente em meio das adversidades. Esta é a hora em que devemos bendizer, então Deus nos abençoará. Entenderam aqui? Na hora da prova. Na hora da prova, na hora que a gente estamos comendo eu não vou botar cuscuz não, pessoal. Na hora que está comendo cuscuz é tão bom. Na hora que a pessoa está comendo a farinha com açúcar, né? Está ali se alimentando com a farinha com açúcar ali na prova. Por que não dá um culto de ação em graça? Eu vou dar um culto de ação em graça quando eu receber minha vitória. Você sabe que isso é completamente errado. Diante de Deus. Você não está dando um culto de ação em graça pelo que ele é, mas pelo que ele pode fazer na sua vida. Mas não pela autoridade, a divindade que ele é. O culto de ação em graça nós temos que dar a Deus pelo que ele é. E pela nossa salvação. Eu vejo até ímpio dando culto de ação em graça. Ímpio não, não falta essa palavra. A pessoa está no mundo. Ímpio é uma coisa mais profunda. Coisa mais profunda. Né? Como diz o Salmo 5 ou 7, né? Ficarão de fora todas as nações que esqueceram de Deus. Estão falando dos ímpios que esqueceram, né? Os soberbos, né? Pois até pessoas da culto de ação em graça. Eu digo porque eu já vi muito, eu não sei se alguém já deu culto de ação em graça. Pessoas no nosso ministério que não era crente, eu não lembro. Mas é isso aí que eu estou falando, né? Bendizer e fazer um culto de ação em graça na hora também da prova, né? O louvor traz o que? A resposta divina. O louvor traz a resposta divina. O Salmo 22, o verso 3, diz assim a palavra de Deus. O Salmo 22, o verso 3, diz assim. Salmo 22, verso 3, diz assim: porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Deus habita no meio dos louvores. Aqui está falando louvores, né? Cântico. Amém? Pois por que não fazer culto de ação em graça? E com esse culto que a irmã Priscila vai dar, porque ela vai sentir desejo de dar mais culto ali. Né?
na casa dela e é uma bênção porque o posto é bem claro, né? É o primeiro ponto que a senhora deu de graça. Glória a Deus. Não, pastor. Não? Eu já dei uma vez. Foi? Foi lá na garagem durante o dia. Durante o dia? Foi uma vez. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Após o louvor traz a resposta divina. Salmo 22, verso 3. Assegura-nos que o Senhor está entronizado entre os louvores do seu povo. Isto é, habita entre aqueles que o louvam. Muitas vezes descobrimos que o louvor traz a presença de Deus aos nossos corações de uma maneira abençoada. Irmão, quando muitas vezes a pessoa está atribulada e começa a louvar em casa, a pessoa sente uma graça tão grande, e principalmente quem sabe louvar, né? Quem sabe louvar, que eu falo é que como é que se diz? Não precisa estar lendo assim, né? Como é que se diz na mente da gente? Memoriza, né? Eu sou péssimo nisso aí, sou péssimo para memorizar. Eu canto e dá para não sei quantos anos, mas para mim memorizar, tá entendendo? É muito difícil. Deus aos nossos corações, né? De uma maneira abençoada. Quando a tristeza, como falei, sobrevém, cântico de louvor, a depressão, a dispersarão. Os formosos evangelistas inglês, Smith, esse Smith, e esse outro nome aqui é inglês, esse Smith aqui é um dos generais de Deus. Eu escuto ele, só tem uma imagem dele em vídeo, em 1910. A única imagem dele em vídeo, que ele vem andando com a esposa dele. Ele está nos generais de Deus. Eu vou enviar para você. Deus usou ele em cura divina, ressuscitação de mortos. Ele era um homem extremamente usado na palavra de Deus, nos dons de espiritual. Ele participou do Exército da Salvação. O que é o Exército da Salvação? Foi criado em 1890 pelo inglês. Era um povo que eles andavam na rua e Deus operava, aleijado andava, cego via, Exército da Salvação. Após, quando você pega e começa a ler esses homens, aí a vida de vocês vai crescer mais ainda. Porque vocês vão ver que os milagres de Deus só não foi no tempo dos apóstolos. Amém, igreja? Após os milagres de Deus é para todos aqueles que crêem. Glória a Deus. Né? Pode aplaudir a gente. Aí, aqui ele. Eu fui bem em cima daqui, ó. Apóstolo da fé. Aqui, ó. Vou enviar para você os generais de Deus. Robert, que é o cara. Aí isso aqui, ó. Smith tá aqui, ó. O nome dele aqui, ó. O nome dele aqui. Smith, porque para você ver. Aqui. Grande homem de Deus. Batendo as pessoas, o câncer caía pela boca. Descanso. Coisa tremenda. Amém, igreja? Pois é isso aí. Os milagres não cessou nos apóstolos. Jesus disse todo para aquele que crê, né? Aí esse homem aqui, ele fala aqui, Smith, né? Aí, o outro nome dele aqui, né? Glória a Deus. Costumava dizer, se a sua segunda-feira amanhecer escura, permaneça por mais 5 minutos na cama para louvar ao Senhor. Temos inúmeras razões, temos inúmeras razões para louvar o Senhor. Sim ou não, igreja? Na verdade, às vezes a pessoa né, fica pensando, por quê? E só pode ser, né? Vou dar só um trecho aqui, só para a gente ver aqui o que... A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador.
Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Os Generais de Deus, com Robert Slardon. Robert Slardon é o apresentador, ele faz toda a matéria. Smith Wigglesworth, apóstolo da fé. Smith Wigglesworth. Na primeira vez que ele ressuscitou alguém, ele precisou bater 3 vezes a pessoa na parede para que ela voltasse à vida. Ele também era muito conhecido por ser abrupto nas filas de oração, ele batia nos cânceres, socava pessoas no estômago, ele era rude no que dizia para fazerem. Ninguém menos que Smith Wigglesworth. Ele ficou conhecido por dizer: eu sou 1000 vezes maior por dentro do que por fora. Eu sou Robert Slardon, seja bem-vindo. As Ilhas Britânicas produziram muita grandeza no mundo. Tremendo, né? Ele foi da Assembleia de Deus, saiu da Assembleia de Deus porque a Assembleia de Deus não acreditava muito em cura divina, mas nos dons do Espírito Santo. E Deus falou com ele que ia ressuscitar muita gente através dele. Glória a Deus. Amém, igreja? Pode bater uma salva de palmas para Jesus. Mas quando eu vejo esses homens, eu me alegro. Amém? Aí é que nos traz, eu e minha esposa, para buscar mais a Deus. Porque a gente sabe que os sinais de Deus, ele não cessou. Amém? Aí ele fala aqui, ó. Smith, ele costumava dizer: se a sua segunda-feira amanhecer escura, permaneça por mais 5 minutos na cama para louvar ao Senhor. Temos inúmeras razões de louvar ao Senhor. Podemos agradecê-lo as bênçãos naturais, a vida, a saúde, a força e até a capacidade de trabalhar. Devemos agradecer ao Senhor o alimento que comemos. Jesus nos ofereceu um exemplo, dando graça antes de comer. Dando graça antes de comer. Quem ora antes das suas refeições aqui? Ora sempre? Muito bem. Ora sempre, em tudo. Eu vou tomar café. Ah, eu vou orar. Eu vou jantar. Ah, eu estou no trabalho. Irmão Tiago, pega aqui esse pão aqui. Pega o pão, ore. A oração não é só na hora da refeição, dentro da sua casa, em todo canto que você tiver, em tudo que você receber. Você recebe uma maçã, pega essa maçã, antes de comer a maçã, ore a Deus. Amém? Apresente a Deus. É tudo. Esqueci de falar, mas eu quero que o irmão sabe que o alimento é tudo, então não é na hora que está jantando. Amém? Comer, dando graça antes de comer. Milhões de pessoas dormem e amanhecem com faminto, mas nós, pela graça de Deus, temos dito as condições de nos alimentar todos os dias. Devemos agradecer as bênçãos espirituais, os milagres da salvação. Por exemplo, pense na vida eterna, livre do pecado e do inferno, no batismo com o Espírito Santo e nos abençoado refrigério que vem do Senhor para a nossa alma. O louvor nos sintoniza com o céu. Por quê? Quando louvamos ao Senhor, estamos, na verdade, em sintonia com a linguagem celestial. Os céus estão plenos de louvor. Apocalipse 4. Falamos dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos, olha, prostrados diante daqueles que se encontram no trono, dando que glória a ação de graça, adorando o eterno. Por isso que quando eu falo, igreja, aqui, amados, abra a boca para louvar Deus, tá entendendo? Porque se a gente for ver, um coral é vozes altas, não é voz baixa, é um coral. E lá no céu tem corais de anjo adorando a Deus. Porque os anjos tudo não foram enganados por Satanás, não. Ainda tem anjo já. Sabemos disso. Eu estou falando, mas nós sabemos disso. Como arcanjo, serafim. Amém, igreja? Após o louvor, ele tem que ter cântico alto, né? Na hora que estamos louvando chuva de graça. A voz só não pode ser a alta. A do pastor tem que ser da igreja. Porque é um cântico que todos prestam a Deus.
né? Aí ele diz aqui, no livro do Apocalipse 5, nos dias da multidão de anjos, de milhões e milhares de milhares, louvando o Cordeiro no capítulo 7 também, contando-nos de que uma grande multidão adorava ao Senhor em alta voz. Apocalipse 7. Marca depois, Apocalipse 7. Em alta voz. Apoio. O louvor não pode ser. O pastor está cantando. Chuva de graça à igreja. Não pode. A igreja ela tem que louvar. Porque se a igreja não está louvando, está entendendo? Porque é com altas vozes. A igreja não está fazendo uma oração em espírito para ficar. Estou falando isso aqui, né? Os dois irmãos ali já sabem disso, né? Mas como a irmã Priscila, ela veio de outro ministério, não sei como é que era lá, mas ela parece que cantava muito também, né? Ela cantava muito, né? E eu creio que era com a voz alta, né? Porque eles cantavam muito, eles têm um ministério, eles é muito apoiado no ministério de louvor. Por que eu digo isso? Porque eu procuro conhecer as igrejas, tá entendendo? Procuro conhecer. E após o louvor é cântico. Apocalipse capítulo 7, olha bem o que diz, capítulo 7 do Apocalipse. Glória a Deus. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com alta voz os 4 anjos, e a quem for dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiquei a terra, nem o mar, nem a árvore, até que hajamos assinalado na testa o servo do nosso Deus. Ouviu inúmeros dos assinados, e era 144 mil assinados de todas as tribos, que aquela igreja lá interpreta isso aqui errado, né? De 140 mil. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben, 12, tal, mas é aqui que eu quero chegar. Depois dessas, olhei, e eis aqui multidões, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povo e línguas, e que cantavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando veste branca e com palmas nas suas mãos. E reclamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Glória a Deus. Quer dizer, aí depois você lê lá em casa que é até o versículo 17. Após aqui no capítulo 7, todos aqueles que João viu a visão, ele estava adorando com grande voz, e a Bíblia até fala, né, com grande voz de arcanjo, voz alta, né? Glória a Deus, glória, glória, aleluia. Quer dizer, temos que louvá-lo. Coral é isso aí. Nós tínhamos um coral na igreja, porque os irmãos estão quase tudo afastados, mas nós tínhamos um coral. Era o coral da FJ. Né? A missionária tem até aqui. Tá entendendo? Quer dizer, só não é o coral, mas qualquer grupo de louvor, como Novos Convertidos, culto de senhoras, culto de mocidade, tem que ter o cântico alto. Acho que vocês já viram, né? Conjunto. Ah, pois não pode, né? Ah, mas é diferente. Não, na hora que a gente está aqui, vamos te louvar o Senhor Jesus com o hino da harpa. Porque com o hino da harpa, todos têm harpa, pode acompanhar. Mas aí a pessoa vem louvar o Senhor Jesus com o hino normal, a pessoa vem não acompanha porque não sabe. Mas com o hino da harpa, todos têm um hino da harpa. E toda é uma tradição só, a harpa é uma tradição só. Já a Bíblia vem muitas tradições diferentes. Por isso que eu não costumo dizer, eu leio o versículo 1 e vocês leem o versículo 2, porque a Bíblia da irmã tem uma tradução, eu tenho uma tradução. Aí pode se confundir, a não ser que a igreja, né, lá na frente, como a igreja de Onimães, né, eles têm a sua própria biblioteca, e lá eles usam as mesmas traduções, na Bíblia só. Eles usam as mesmas traduções. Amém, igreja? Aí ele fala, né, e Apocalipse capítulo 5 fala de uma multidão de anjos, de milhões, de milhões, de milhares, de milhares, louvando o Cordeiro, Apocalipse, e conta de uma grande multidão adorando o Senhor
em alta voz aquele que se encontrava aqui incomodado com barulho que fazia os crentes louvando ao Senhor, terão de adaptar quando forem para o céu. Olhe bem aqui. Olhe bem aqui. Aqueles que se encontram aqui incomodados com barulho que fazem os crentes louvando ao Senhor, terão de adaptar quando forem para o céu. Lá o barulho será como a voz de numerosa multidão, como diz muitas águas, e como de fontes trovões, dizendo aleluia. Ele é Apocalipse 19, 16. Que a voz é como de águas, como de trovões. Águas faz barulho? Quando você está no mar, aqueles barulhos das águas, principalmente quando pega nas rochas. Trovões faz barulho? E porque a pessoa, quando vai louvar a Deus, é com a boca calada. Ah, pois, vai ter que adaptar ou não vai subir. Porque lá é com altas vozes, né? Aí fala, adoração não é um passatempo. Amém? A adoração não é um passatempo. Tá entendendo? Aqui, irmão Pedro, que é a senhora tá aqui, ó. Aquele que se encontra aqui incomodado com barulho, que faz o crente, louvando ao Senhor, terão de adaptar quando forem para o céu. O barulho será como a voz de numerosas multidões, como de muitas águas e como de fonte forte trovões, dizendo aleluia. Pode ler Apocalipse capítulo 19. Né? Pessoas que não soltam a voz, né? Para adorar o Senhor, né? Tem que soltar, né? Adoração não é um passatempo, vírgula, e nem uma atitude de louvor, refletido. Romanos capítulo 12, versículo 1, olha o que diz. Romanos capítulo 12, versículo 1, olha só o que diz aqui. 12, 21. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Pois Paulo, ele nos ensina aqui que o nosso culto tem que ser racional em uma adoração verdadeira a Deus. Tá entendendo? Por isso que quando a gente chega na igreja batista, quando a gente chega na igreja presbiteriana, o coral é lindo. O coral é lindo. Porque todos acompanham lá no cuinário do cantor cristão, acompanhando ali, ó, a presbiteriana, cuinário Novo Cântico, até o cuinário eu sei da igreja, porque eu estudo sobre isso, tá entendendo? Novo Cântico, eles estão ali, ó, quando eles abrem, fica aquela coisa linda a igreja. Pois a igreja ela tem que ser isso. Porque quem chega para visitar, diz que igreja linda, que igreja. Não tem nenhum conjunto, mas a igreja faz um coral com o cuinário da harpa cristã, com o cuinário do canto cristão. Pois é isso aqui, temos que louvar, temos que abrir a nossa boca. O louvor não é uma coisa espiritual, não quer dizer uma coisa, como é que se diz, como oração espiritual, assim, e você falar com Deus em silêncio. O louvor não, o louvor é você colocar para fora, cântico, voz alta, o louvor. Pois sempre aprenda isso, para acompanhar. Na hora que o pastor, vamos supor, o pastor pode estar ali cantando, louvando, com a harpa, ele pode tossir, né? Aí a igreja continua, a igreja não para. Porque não acontece isso, né? Aí veio, tá entendendo? Aí veio, quer dar um soluço a pessoa dá uma parada e a igreja vai continuando. Um cântico alto. Para quem chegar de fora vai vendo. Amém? Não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. E o correto, né? Que a Bíblia diz. Tá entendendo? Mas sim, a expressão sacrificial de nosso ser a Deus. Isso implica uma oferta completa de nossos afetos, bem e de todo o nosso trabalho. Nosso espírito só poderá penetrar, olhe bem, nosso espírito, não é Espírito Santo, é nosso espírito, só poderá penetrar na dimensão do louvor quando estivermos dispostos a oferecer o nosso melhor para Deus. Amém? Para
Deus é o segredo para se acrescentar a bênção à nossa vida. Portanto, tenha como norte básica em sua vida. Tenha como olhe bem. Portanto, tenha como norma básica em sua vida, na sua vida, os seguintes versículos. Alegrai-vos e regozijando-vos as nações, pois julgarás o povo com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem a ti, ó Deus, os povos, louvai-te os povos todo. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Salmo 67, verso 4, 5 e 6. Amém, igreja? Igreja, é 11h10. Vou deixar para fazer a prova o próximo sábado, domingo. Por conta que já é 11h10 já, tá certo? Louvado seja Deus. Após o que a gente aprendemos aqui, irmão, um pouco que a gente aprendeu, claro que a gente aprende todo dia, a gente aprende todo dia com Deus, mas que cada um dos irmãos venha dar o seu melhor para Deus. Não espere, como é que se diz, receber algo de Deus. Ter culto de ação e graça, pelo que Deus é. Ter culto de ação e graça. Eu lhe pergunto, né, o último culto que a irmã Priscila deu de ação e graça, mas tem mais de 2 anos, né? Por aí, 3 anos. O último culto que o irmão Tiago deu, lembra quando foi, irmão Tiago? 2000 e... Faz tanto tempo que ele nem lembra, tá vendo? Após é isso aí, irmão. É tanto tempo que às vezes a própria pessoa não sabe mesmo. Tá entendendo? Isso é muito, infelizmente, muito triste. É triste por quê? Porque o culto é sem graça tem que ter direto, irmão. Tem que ser direto. O nosso poder de gratidão a Deus. Né? 2022, né? Você vai namorar lá na raiz, né? 2023, 2024, 2025, né? 3 anos, né? Após, e sempre a gente fala, né? Sempre a gente ensinou sobre o culto sem graça, sabe, irmão Priscila? Sempre a gente ensinou na igreja. Sempre. Após, às vezes, a pessoa espera receber algo, espera ganhar algo para fazer um culto sem graça. Mas não é assim, o culto sem graça não é assim. É nós oferecer a Deus, né? Na igreja americana, lá, a batista lá americana, eles fazem culto de ação e graça todo mês. Todo mês eles fazem culto de ação e graça, na igreja americana, os batistas americanos. Eles fazem todo mês eles fazem. Eles fazem culto. Todo mês eles fazem culto. Quer dizer, é culto todo, tá entendendo? Lá eles fazem culto. Todo mês, um membro ele faz culto na sua residência. Quer dizer, muito lindo. Eles fazem de noite, né? Faz de dia. Após, lembre disso, que o verdadeiro louvor não é só um cântico de letras que você vai prestar. Vamos supor, como se diz música, né? Música, né? Aí no mundo, nós não falamos música, nós falamos louvor, né? Nunca fale qual é a música que vamos entoar. Um conjunto nunca fale. Qual é a música que nós vamos? Nunca fale música. Fale louvor. Qual o louvor? Qual é o hino? Qual o louvor? Qual é o hino que nós vamos louvar? Né? Que nós vamos louvar, que nós vamos prestar ao Senhor. Sempre fale isso, né? Agradeça a Deus por tudo, né? Agradeça também na hora, quem tem uma bênção para agradecer, agradeça. Vem aqui na frente, né? Eu sei que a irmã Priscila não tem esse costume, não recebeu da igreja lá. Sempre tinha, pastor, só que eu sempre quem tinha, na verdade não partia dos líderes, né? Partia das pessoas, né? Quando a pessoa sentia vontade de ir, subir lá no culto, pedia, não, costume, né? É porque, para falar a verdade, uma bênção, ela é todo dia a gente tem. É porque o ser humano, ele espera um momento que acha que Deus está tocando, mas não. O tocar de Deus para agradecer a bênção é todo momento. Está aqui, prestar culto a Deus todos os dias, todo momento. E na hora que a gente está contando uma bênção, nós estamos louvando a Deus. Claro que vai entender que
Tá entendendo? Vai ter um dia, tá entendendo? Mas não receba a bênção só para contar aquilo. Receba a bênção de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida do meu filho, né? Que hoje está louvando a Deus, né? Tá? Quero agradecer a Deus pela vida da minha irmã que está trabalhando. Quero louvar a Deus pela minha vida de eu estar aqui. Quero agradecer a Deus. A bênção que eu quero agradecer é a vida de cada um de vocês que estão aqui hoje à noite. Após tudo isso, temos que ir, tá entendendo? Na hora da bênção, contra a bênção, tá entendendo? Quero agradecer a Deus da minha conversão com Jesus, né? Quero agradecer a Deus por Deus ter me colocado aqui nessa igreja, né? E eu estar aprendendo muita coisa aqui dessa igreja. Tudo isso a gente, tá entendendo? Pode falar. Falar as questões aí. Porque dos vídeos parece que saiu pegou só no final. Sim, foi bem, eu fui estudar, mas pegou bem. Fica melhor pra gente estudar. Pois é, Porque, sei lá, se carrega, tá gravando. tá gravando, fica melhor pra gente. Número 1, né? Número 1, questão 1. O que significa o louvor a Deus? Questão 2. Como podemos identificar o autêntico louvor? Questão 2. Questão 3. Louvar a Deus significa simplesmente agradecer? Ponto, interrogação. Explique. Né? 4. Por que devemos louvar a Deus? Interrogação. Nós temos muita razão, né? 5. Segundo a lição, quais são as bênçãos provenientes do louvor? Né? Tá gravando aí, né? Naquela gravação eu escutei. Na hora que a irmã precisa. Já vi que tá gravando. Agora a gente... Oi. Eu escutei. A gente vai virar zero. A vozinha dela, eu digo eu. Amém, igreja? Após que nós viemos aprender mais e mais, domingo vamos fazer a prova no início e terminar a prova, né? Terminar a prova, nós entramos na primeira lição. A primeira lição que vai ser uma lição muito boa aqui. Mãe, então você vai comer. Se o senhor não me der um zero não, viu? Que... Vai ser a prova. Se o senhor não vai me dar um zero não, viu? Nem me dar uma falta aqui, eu acho que eu vou precisar faltar domingo. Domingo? Mas não me dá uma falta não, viu, pastor? Não me dá uma falta não, por favor. É coisa de família. Aí, pastor, assim que chegar, O discípulo. Peguei ensinamento. ensinamento e para a prova. Tem um restantezinho aí, né, pastor? Vai ser a prova, né? E depois vamos entrar na nova lição. Tá entendendo? Vamos entrar na nova lição. Vai ter a prova e entrar na nova lição. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Agradecer, né? Mais uma escola bíblica. Louvado seja Deus. E apresentar, né? Apresentar cada um, né? Eu acho que está cortando a minha metade. Ah, não, pastor. Tá não? Glória a Deus, né? Eu quero agradecer os irmãos, né? Agradecer os irmãos que vieram. Louvar seja Deus. É uma casa. Orar e agradecer a Uma Deus, né? casa. Por mais uma escola bíblica. É uma casa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém? Vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno. Quero agradecer, meu Deus, esta escola bíblica dominical da Igreja Apostólica da Fé de Deus. Quero também agradecer os irmãos que vieram, a todos também daí do Facebook, todos também lá do canal da igreja, louvado seja Deus no YouTube. Eu agradeço a todos, que o Senhor venha falar mais e mais no coração dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Curva as cabeças.
receba a bênção dos apóstolos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com a toda a igreja, e a igreja diz: Amém. a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês também aí do canal, da igreja, também do Facebook. Quero convidar vocês amanhã, louvado seja Deus, para estar no grande culto aqui na campanha por causas impossíveis aqui na Igreja Apostólica da Fé em Jesus, localizada aqui no Conto Manuel Dias, Rua Maria do Carmo de Souza, número 21, Mangabeira. Amém? Deus abençoe vocês, fique na paz do Senhor Jesus.